Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje é quinta-feira, dia 28 de dezembro, e hoje eu vim fazer um bate-papo com a minha irmã do Paraná, de São Paulo para Paraná. Eu vou perguntar para ela, né, algumas curiosidades do que fizeram ela tomar a decisão de ir para lá, como é a vida dela lá. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, vem fazer parte do nosso cantinho. Então, para quem não sabe, eu sou a irmã mais velha, né? Eu tenho duas irmãs mais novas, por parte de mãe. Ela é a do meio, eu sou do meinho. E tem a mais nova, que é a grandona. Que é a caçula, Gabi. Que não gosta de aparecer aqui no canal. Aí, então, eu vou fazer um vídeo pra você. Eu quero que você se apresente primeiro. O nome dela, gente, é Sigrid. Minha mãe foi buscar esse nome na Grécia. Então, o nome dela é Sigrid e ela vai falar um pouquinho dela, quantos anos ela tem, quantos filhos e tal. Bom, gente, eu sou irmã da Maiara. Nós somos criadas juntas, né? Um dia a gente faz um vídeo, né, falando da nossa infância, como que foi. E eu tenho 35 anos e tem 2 anos, mais ou menos, que eu fui embora pro Paraná. Fez 2 anos agora, final de ano. E eu tenho 2 filhinhos. Um tá no céu, né, um anjinho Lincoln, que eu tive em 2017, que nós engravidamos juntas. E depois de 3 anos eu resolvi engravidar novamente. Aí Deus me abençoou com meu filhinho Ravi, que é o meu raio de sol. Que é o que eu fico falando pra vocês, que eu vou roubar, que ela vai embora pro Paraná e ele vai ficar aqui. Aí, eu acho inclusive que eles estão vindo até aqui. Então, se ouvirem barulho, não liguem, que são as crianças. Então, eu vou perguntar, Sigrid. Oi. O que te levou a ir morar no Paraná? Então, gente, o que aconteceu na minha vida, eu tava com um bebezinho de 1 aninho e a gente já estava terminando de quitar o nosso apartamento. Só que a gente queria o quê? Uma casa maior, por conta de ter carrinho, bebê conforto, o quarto de brinquedo da criança. E aí a gente falou assim, não sei se seria bom continuar aqui no apartamento, porque a gente já tinha terminado de quitar. O apartamento dela, a gente até que tinha um tamanho legal, não era tão pequenininho, então, era até um tamanho legal e bonitinho também. Ela mexeu no apartamento. E aí a gente parou assim pra pensar e falou, vamos ter uma casa com quintal, né, onde a criança possa correr, brincar, jogar bola, né, ter uma bicicleta, né, brincar ali no quintal, porque eu fui criada dessa forma. Eu falei, então vamos tentar comprar uma casa. Só que por aqui as casas são um pouco mais caras. Então nós tivemos a opção de procurar uma casa lá primeiro. A gente já não foi assim com as malas, tudo, falou, vamos embora. A gente foi lá, deu uma olhada, eu já tinha visitado no ano de 2017, depois eu casei em 2019 e eu já sabia como que era a cidade lá, o bairro, como que funcionava. Então eu falei assim, vamos arriscar, qualquer coisa a gente volta, né? A gente tem um apartamento aqui, qualquer coisa a gente volta. E foi aí que a gente resolveu se mudar e alugamos uma casa. Para morar lá, a gente ficou 1 ano morando de aluguel e aí deu certo de vender o apartamento. Assim que a gente vendeu o apartamento, a gente já comprou logo uma casa que tem um espaço até que bom. Eu não sei a metragem lá da casa certinho, mas é uma casa até espaçosa. E o que você sentiu de mais assim, diferente entre lá e aqui? Que você acha assim, lá é melhor do que aqui? Eu digo assim, o ponto positivo de lá é o quê? A segurança. Você pode sair com seu celular na mão à noite, de manhã, de madrugada. Eu saio para trabalhar, gente, 6h30 da manhã, que eu entro 7 horas no serviço. Você pode usar seu celular da forma que você quiser. E à noite também, você pode sair na rua e você pode estar falando no celular, você não tem perigo. Passava motos às vezes por mim, sabe? A gente ficava assustada, ai meu Deus, uma moto. Mas é bem tranquilo, não tem assalto, não tem sequestros que nem tem aqui, sequestro relâmpago, golpes que as pessoas gostam de dar na gente, né, assinando qualquer contrato de casa, qualquer coisa. Lá é bem tranquilo nessa questão. E lá é uma cidade... Então, gente, agora eu vou perguntar pra ela, né, e o que você acha, assim, que você mais sente falta aqui de São Paulo?
Então, o que eu mais sinto falta, primeiramente, é a minha família, porque lá eu não tenho, assim, muitos amigos, né? Eu tô chegando na cidade agora, então eu sinto bastante falta. Eu me sentia muito sozinha lá. Mas é verdade. E outra coisa, aqui em São Paulo você tem muita. Vou falar os pontos positivos, assim, que você tem oportunidade de emprego. Lá você quase não tem oportunidade, porque é poucos lugares que contratam, né? Então, tipo, não tem aqueles empregos assim que você fala, eu saí desse, eu vou entrar em outro. Você tem que ficar ali, senão pedir a Deus pra você conseguir um outro emprego melhor. E aqui você tem opções, tudo bem que emprego tá difícil, em São Paulo tá difícil, mas se você fizer um curso, alguma coisa para você colocar mais no seu currículo, você já é chamado para trabalhar. E outra, né, tem bastante opção de telemarketing, eu trabalhei mais de 7 anos só de telemarketing. Então acho que você desempregado aqui você não fica, lá você ainda fica, se você não souber fazer alguma coisa, você ainda fica para trás. Então, e a outra coisa, mercado. Aqui tem muita opção de mercado, gente. Você tem atacadão, tem mercado normal, você tem muitas opções. Lá você não tem quase opção de nada, é só um mercadinho de bairro. Se você quiser fazer uma compra melhor, eu tenho que me deslocar para outra cidade vizinha para poder ir no outro mercado que tem mais opções e ofertas do que ali naquele mercadinho de bairro, que você compra só o essencial. Então eu sinto bastante falta de mercado e lojas. Loja de roupa, loja de sapato, loja de bugiganga, esses xing-ling, lá quase não tem, tipo assim, opções, né? Até tem, mas não muita. Então eu sinto bastante falta quando eu tô aqui, eu compro pra mim até levar, porque lá você não acha, tipo, ó, eu compro uma blusa, eu comprei essa blusa. Se eu comprar lá, meia dúzia de gente você vê com a mesma blusa, porque é a mesma loja que todo mundo vai, não tem opção. Aqui já não, né? Aqui tem, você compra torra, caidu, né? Tem um tanto de loja. Ainda bem que tem a opção da Shopee. Pode falar o nome da Shopee? Pode. E vocês podem ver que ela puxou a genética do meu pai, ela é mais magrinha. Já eu puxei a genética da minha mãe e também eu gosto de comer também, né? Tem aquela genética. Eu já fui bem gordinha também. Tem genética, né? Então, e eu também como bem. Então é por isso que eu sou mais gordinha. Mas eu sempre fui uma criança grande. Ela era pequenininha porque a gente. Eu tava com 6 meses, eu acho que minha mãe engravidou dela. Então a gente tem idade muito perto. Então eu sempre fui maior, mais fortinha. E ela sempre mais magrinha, mais pequenininha. Ela puxou mais a genética do meu pai e eu puxei mais a da nossa mãe. E, gente, ela vai falar agora do caso que aconteceu uma semana antes dela vir aqui para São Paulo, do meu sobrinho. Então, gente, o que eu ia comentar para incrementar aqui no vídeo foi que o Ravi não estava muito bem, ele estava com uma febre, e aí o médico pediu uma internação numa outra cidade. E o que aconteceu? Aqui em São Paulo, eu acho mais difícil as pessoas internam por caso sério, né? Você fala assim, nossa, você tá internado, alguma coisa aconteceu. Lá, assim, qualquer coisinha, uma gripezinha, ai, vamos internar. E lembrando que é público, não é convênio dela, foi público. E aí o que aconteceu? O carro da saúde levou a gente até lá. Eu achei que ia fazer só um raio-x, só uma consulta médica, não. Aí o Ravi teve que ficar internado durante os 4 dias. E eu fiquei com ele durante esses 4 dias, né, internado, porque eu fiquei com uma acompanhante, né, que ele tem 3 aninhos só. E aí na hora que a gente teve alta, o carro da saúde simplesmente chegou lá e falou, nós viemos buscar, né, falou o nome da cidade onde eu moro. E aí ele já sabia mais ou menos a quantidade de pessoas que teve alta naquele dia para levar a gente embora de ambulância. Até o Ravi ficou deitado na maca. E é uma coisa que aqui em São Paulo não tem. Eles não se preocupam se você está bem, se você não está. Os hospitais sempre estão cheios, sempre estão lotados e eles não querem saber se você está ali precisando ser atendido numa urgência, numa emergência. Eles ficam simplesmente tranquilos, né? Existem casos e casos também, né? Depende do plantão que você pega, depende do... Como eu trabalho hoje na área da saúde, eu sei como é que é quando um doutor falta em cima da hora e a agenda tá outra. Só que no caso é clínica, né, gente? É convênio, particular, né? Hospital público é pior ainda. Então, a gente sabe, esses dias que eu fiquei doente, eu nunca tinha faltado nesse serviço. Eu tô no meu serviço há 1 ano e 3 meses, né? E
eu nunca tinha ficado doente. E eu tava com uma tosse, que eu fiquei rouca, eu fiquei sem voz. E eu trabalho com atendimento ao público, eu preciso falar com o público. Eu com uma tosse, mas é horrível, gente, ter tosse, porque você fica com falta de ar, dói a garganta, dói aqui, de tanto você ficar puxando o alto, assim, doía o peito, doía as costas. Pensei, é Covid, eu já tive Covid algumas vezes, né? Fui no hospital. E eu fiquei 6 horas lá no hospital, entre fazer ficha, passar na triagem, passar pelo médico e tomar medicação, foram 6 horas no hospital público. Se fosse uma coisa urgente, eu tinha caído tudo lá. Né? Então, lá não, lá no interior eles têm a preocupação, foram buscar ela com esse carro da saúde e trouxeram de volta nesse mesmo carro, ou seja, ela não gastou nada com condução. Ainda mais que é de uma cidade para outra, né? Então, bem legal nesse sentido, né? E lá é fácil de achar vaga em escolinha? No entanto que eu cheguei lá eu consegui colocar o Ravi imediatamente na creche, mas aí conforme eu amamentava, ele não se adaptou, ele era bem pequenininho, aí eu resolvi tirar. Mas você trabalhando, você consegue creche tranquilo. E lembrando, gente, que lá no Paraná, a família do meu cunhado, o marido dela, eles são de lá. Então, estavam todos lá. O pai, mãe, a irmã, os irmãos dele já estavam lá. Então, eles tinham um suporte, alguém para receber eles, para ajudar nos primeiros dias, né? Para dizer, aqui fica isso, ajudar eles a procurar uma casa para alugar depois, né? E ela comprou a casa dela rapidinho. Quanto tempo que você comprou sua casa? Não tinha nenhum ano lá. Ela não tinha nenhum ano. Não tinha nenhum ano. Eu vi uma casa, me apaixonei pela casa, falei, eu quero a casa. E nada da gente vender o apartamento ainda. E um monte de gente querendo comprar aquela casa. E eu vou falar bem pra vocês, a casa tava no valor de 100 mil reais. Nós vendemos um apartamento, acho que por uns 60, 70 mil, não me lembro direito. E a gente parcelou o restante agora nesse ano de 2024. A história da minha irmã, que saiu daqui de São Paulo para viver uma oportunidade lá no Paraná. E lá no Paraná, muitas pessoas falam pra mim que não ia conseguir largar aquela vida tranquila, calma, pra vir morar pra cá, pegar trem cheio, acordar cedo, você enfrenta... Eu já fiquei presa dentro de trem, grávida, pandemia, ixi, que vocês puderem imaginar, eu sofri. Eu acordava 3h30 da manhã para eu assumir plantão lá no centro de São Paulo, 6 horas da manhã. Pense, eu 5h20 eu já estava na estação do Brás. E grávida depois, né, porque eu inventei de ter filho, e aquela pandemia, só usando máscara, e eu não pude ficar afastada em casa, porque a gente trabalhava numa central de monitoramento e alguém teria que me cobrir na época. Então eles optaram por deixar eu trabalhando. E eu segui até os 8 meses, né? Porque o Ravi nasceu antes da hora, 8 meses ali de barrigão. Ravi. O Ravi você tava na central, no Lincoln você tava no shopping, é verdade. Porque foi na época da pandemia que eu tava grávida do Ravi. Eu fiquei até com medo lá com o barrigão. E todos os dias eu rezava na minha barriga pra nada de mal acontecer com meu filho. Porque eu já tinha perdido um, né? Então eu fiquei um pouco apavorada. A gente fica preocupado, né? Então, quando eu engravidei, eu não sabia que ela estava tentando engravidar. Aí você nem me falou nada. Ou aconteceu? Não, eu fiquei quieta mesmo e depois eu falei assim, vou parar de tomar o remédio. Quando você anunciou sua gravidez, eu já tinha parado de tomar remédio. Caramba! Então, porque eu parei o remédio... eu não vou lembrar o mês. Eu sei que eu tenho uma amiga, gente, que ela foi lá em casa, assim, a gente resolveu parar o remédio. Falei pro meu marido, não quero ser mãe depois dos 30. Eu tava com 29, isso já era junho, eu acho. Porque no seu aniversário eu já tava grávida. Ela fazia aniversário 1º de agosto. Então, em junho, eu falei, eu vou parar de tomar remédio. Porque eu já tomava remédio há 11 anos. Então, eu falei, vou parar. Porque eu não quero ser mãe depois dos 30. Então, eu vou tentar engravidar. Com 29 para 30, meu marido tá no acordo. Eu falei, vamos tentar só 6 meses. Se Deus não quiser, que seria até dezembro, né? Se Deus não quiser, eu não vou ter filho. Vou parar aí, porque eu não queria ser mãe depois dos 30, porque eu achava que a mulher corria risco. A minha gravidez do Felipe foi muito complicada. Eu fiquei internada, tive início de aborto, tive que tomar ferro na veia. Então, foi muito difícil. Então, eu imaginei que uma gravidez aos 30 ia ser pior do que essa que eu tive aos 18. Só que aí, no mês seguinte, eu já estava bonita, bela e grávida da dona Beatriz. Em agosto, eu já estava grávida dela, tinha algumas semanas. A minha amiga foi em casa, numa sexta-feira, ela é da igreja, né? Falou pra mim, Maia, eu tava na época pra casar com meu marido, a gente já tinha alguns anos juntos, e ela falou, Maia, eu tô te vendo com uma menina no braço antes do seu casamento. Sexta-feira, gente, eu não tava nem em atraso. Na segunda-feira eu fiz o teste, eu tava grávida.
Aí, logo em seguida, eu já anunciei, porque eu não consegui guardar que eu tava grávida. Porque eu já saio falando, sabe? Eu não fiz surpresa, eu saí gritando com o teste na mão pro meu marido. Meu marido já contou pra família dele, eu já contei pra minha. Aí, logo em seguida, ela apareceu grávida também. Conta você como foi. Então, Você também tomava remédio, né? eu tomava remédio, só que aí eu tinha acabado de fazer 28 anos, eu fiz em agosto. Aí eu falei assim, será que não vem uma coisa na sua cabeça assim, você vê suas amigas tudo com filho já, e você ali quase com 30 anos e nada. Aí eu falei assim, vou parar de tomar remédio. Eu nem tinha falado nada pro Cauê. Não, ele nem imaginava. Eu parei. Vocês não conversaram? Não, eu simplesmente parei. O primeiro, ele até fala pra mim que eu dei o golpe da barriga porque eu não avisei ele. Não conseguia nem falar depois que eu tava grávida, porque eu só sabia chorar, porque não sabia como que ia ser, né? Foi um susto, assim, pra mim. Mas eu queria. Então eu parei o remédio, aí passou setembro, veio normal pra mim, né? E eu doida pra dar o positivo. Aí quando foi em outubro, eu deixei pra fazer um dia depois do Dia das Crianças, porque eu trabalhava no shopping e eu trabalhei aquele dia o dia inteirinho, né? Atendendo as crianças lá nos brinquedos. Então no dia 13 de outubro eu fiz o teste e deu positivo. Aí foi aí que eu falei pra todo mundo que eu tava grávida. Então, ó, eu descobri que eu tava grávida mais ou menos em quase agosto, gente. Agosto. E ela descobriu em outubro. Em agosto eu parei o remédio. 2 meses de diferença. Aí a Beatriz nasceu em abril e o Lincoln nasceu em junho. A Beatriz nasceu dia 17 de abril e ele dia 9 de junho. Então, bem pertinho um do outro. Só que ela teve uma complicação, né, durante a gravidez. Você quer contar? Que complicação durante a gravidez? Não, na hora do parto. Não, na hora do parto ele fez cocô na minha barriga e aí teve que fazer uma cesárea urgente, né? Aí foi aí que o Lincoln nasceu. O celular não quer ouvir a história. Voltou. Aí, gente, eu já tinha tido o Felipe. O Felipe foi convênio. Minha bolsa estourou, tudo, tive todas aquelas dores. Só que acabou sendo cesárea, porque eu não tinha passagem. E é uma dor da bexiga, só quem teve sabe, né? Eu falei, eu não vou passar por isso de novo. E eu não tinha convênio na época. O que eu fiz? Paguei um particular. Então já fui direto pra cesárea com a Beatriz. Eu falei, não quero passar por isso. Já a Bonita, ela queria ter as dores do parto. Eu queria ter o parto normal, era meu sonho, só que infelizmente não deu certo, porque na hora que eu não tinha estourado, a minha bolsa não tinha estourado, eles estouraram minha bolsa e assim, veio um negócio na minha cabeça, perguntar pro meu marido que cor que saiu o líquido. Ele falou, é meio esverdeado. Eu falei, mas não é normal isso. Aí foi aí que a enfermeira falou que o bebê já tinha feito cocô na minha barriga e que tinha que fazer uma cesárea urgente, porque ele passou da hora de nascer. Então, aí, né, acabou sendo cesárea. E o Ravi? O Ravi foi meio que conturbado também, porque eu fiz o ultrassom e nisso, não fiz ultrassom, eu fui passar na minha consulta de pré-natal normal e mudou por coincidência. Por isso que eu falo, tudo é Deus na nossa vida. Mudou a médica que eu tava passando, porque eu passava pelo posto de saúde. E aí ela entrou de férias e veio uma outra e falou pra mim que parecia que o Ravi estava de lado, não estava encaixado. E ela pediu um ultrassom. Na época eu trabalhava, eu falei, vou fazer um ultrassom. E no ultrassom constou o quê? Que eu estava perdendo líquido amniótico. Eu nem sabia que eu estava perdendo isso. E eu fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. No outro dia eu trabalhei de novo, que eu fui fazer uma FT lá para ganhar um dinheiro. E aí eu comecei a procurar no Google, perguntar para as pessoas. E todo mundo falou para mim, repouso total. O médico tinha falado, não sei o que você está fazendo aqui. Porque você tem que ficar em repouso porque você está perdendo líquido. Aí me deu um desespero tão grande de ver aquelas coisas no Google, que no mesmo dia 7 de novembro, eu fui até o hospital. O médico fez um toque e perguntou pra mim há quantos dias eu tava perdendo já líquido. Eu falei, nem sabia que eu tava perdendo líquido. Aí então ele me internou no dia 7, só que ele resolveu fazer, e eu só tomando soro na veia, né, pra ver se conseguia um pouco de líquido pro bebê se manter ali. Só que aí no dia 9 de novembro, ele falou assim que os batimentos do Ravi estavam meio que caindo e ele ia fazer uma cesárea. E o Ravi tinha apenas 36 semanas e 2 dias, ele nasceu prematuro. Mas graças a Deus deu tudo certo. Tá ótimo, e por coincidência, né? O Ravi nasceu no mesmo dia 9 do meu primeiro filho. Gente, pra quem não sabe, o meu primeiro filho, o Felipe, também é 9 de dezembro. Então,
Temos o 9 de dezembro, meu menino. Os dois meninos dela, um é 9 de junho e o outro é 9 de novembro. Eu falo que os homens aqui da nossa casa são todos do dia 9, porque os três nasceram no dia 9, né? Coincidência, a escadinha. E o Ravi tá bem, graças a Deus, como você sabe, cheio de energia. Minha filha aí ficando doida com ele, né? Que ele quer brincar com os brinquedos e ela é criança, ela fica meio assim, eles brigam. É que nem irmão, eles brigam e depois fazem as pazes. Na verdade, o Ravi nem sabe que ela tá brigando com ele, né? Ele só fica assim. E então, gente, aí o vídeo vai ficar grande de novo. Aí, como vocês sabem, meu celular não suporta, eu vou ter que editar o vídeo, cortar umas partes. Mas o vídeo de hoje foi esse. Essa daqui, graças a Deus, gosta de aparecer nos vídeos. Ao contrário Ai, da gente, a primeira. pergunta que não quer calar. Se fosse pra eu escolher entre morar aqui em São Paulo e morar lá no Paraná, eu escolhi aqui em São Paulo porque eu nasci aqui, eu fui criada aqui, eu sou acostumada com aqui. Então, pra mim, sempre vai estar meu sangue na veia. Apesar de eu ser corintiana. Mas é, né, gente? Todo mundo, quando nasce de um lugar, eles não querem sair, que nem meu marido é baiano. O sonho dele é voltar pra Bahia, mas eu não saio daqui, eu não tenho coragem. Uma, gente, Eu também não. a minha família é muito pequena, como vocês podem ver. É minha avó, minha mãe, minhas duas irmãs, uma já abandonou o barco, e eu. E os meus filhos, né? Então, tipo assim, se eu for embora, ficar minha mãe, minha avó e minha irmã. Sabe, na minha cabeça não tem como ser um negócio desse, só as três. E a família do meu marido, não, são 9 irmãos, só o meu marido tá aqui em São Paulo, né? Então acho que é uma dinâmica diferente. Mesmo assim, mesmo que ele fosse filho único, eu não iria. Né? Porque a gente quer ficar perto dos nossos, né? E pra mim, né, minha avó tem 90 anos, tudo isso. Eu só sairia daqui, gente, de verdade, se fosse pra morar fora do país. Era o meu sonho um tempo atrás, morar fora do país. Só que depois que ela foi embora, e eu vi a despedida dela com a minha avó, eu falei assim, eu não ia conseguir passar por isso. Porque ela ainda consegue vir todo ano ela vem ver, né? Agora, quando você sai de um país para o outro, dependendo do país que você vai, você nem é legalizado, sabe? Tem várias coisas, então você não consegue ficar vindo sempre. Aí aquilo mexeu comigo, mas quem sabe se Deus abençoasse, né? Meu marido também não quer sair do país, não, né? Ele quer voltar para a terra dele. Mas a gente vai seguindo, né? Falei demais, então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu gravei esse vídeo com muito carinho, esse vídeo é muito especial pra mim, por causa dela, que eu vou ficar revendo esse momento da gente juntas até o próximo ano, até chegar a data da gente se ver de novo. Nas minhas férias, se em nome de Jesus, se Deus permitir, Ele há de permitir, eu vou visitar ela, o meu sobrinho, que eu sinto muita falta, né? Então eu tô querendo viajar pra lá, e vai ser bom pro canal também, né? Poder ter uma viagem, eu saindo daqui de São Paulo, indo visitar minha irmã no Paraná. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos tenham gostado. Deixe seu like. Fiquem todos com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!